Existem lugares que, por sua própria natureza, convidam a falsa sensação de segurança. Refúgios, áreas de escape onde a vida sufocada pelo ambiente ao redor tenta encontrar um momento de alívio. No final dos anos 90, em São Paulo, o Parque do Estado era um desses lugares. Uma vasta mancha verde fechada no meio do caos de concreto. Um convite irrecusável para quem buscava o isolamento ou um passeio tranquilo. Mas a natureza não julga quem caminha por ela. E para uma mente metódica e predatória, a folhagem densa e o silêncio não eram um refúgio. Eram uma zona de abate. O verdadeiro terror desse caso nunca esteve em uma perseguição frenética pelas ruas da cidade. O assassino não corria maratonas atrás de seus alvos, desgastando sua própria energia. Ele não precisava. Ele usava a tranquilidade do cenário e o isolamento do território como sua principal vantagem tática. Ele apenas atraía e esperava. Quando a vítima finalmente percebia que havia cruzado a linha invisível entre o passeio e a emboscada, já era tarde demais para tentar recuar. A ciência forense e a biologia criminal chamam isso de predação de tocaia, um jogo tático onde o assassino se funde ao ambiente e deixa que a própria necessidade da vítima a traga para perto. E se recuarmos o relógio em 110 milhões de anos, para o extremo nordeste brasileiro, encontraremos o arquiteto original desse modus operandi. Na bacia do Araripe, o cenário não era uma selva de pedra moderna, mas uma imensa lagoa tropical cercada por um ambiente árido e sufocante. A água atraía peixes, pterossauros e pequenos animais sedentos. Ali, a água era a salvação, e exatamente por isso, a margem era a sentença de morte. Imóvel, nas águas rasas, o suspeito do nosso arquivo hoje dominava o seu território. Ele não era um velocista terrestre. Sua anatomia foi desenhada por milhões de anos com uma precisão cirúrgica para um único objetivo: a espera estática e o bote implacável. Com um crânio inclinado e equipado com dezenas de dentes cônicos, sua mordida não era feita para fatiar ou rasgar a carne. Ela foi projetada como uma armadilha de urso, feita para perfurar, travar e nunca mais soltar. Ele dominava a margem da lagoa da mesma forma que Francisco de Assis dominava o parque. O território ditava as regras, e a paciência era a arma do crime. Sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao Arquivo 4 de Paleonor. Hoje, a nossa investigação analisa um predador que transformou a paciência em uma arma letal. O que a biologia forense revelou foi um modus operandi frio, estático e intimamente ligado à geografia do local. A anatomia desse animal foi desenhada para emboscada, perfeita na beira da água, carregando a mesma assinatura tática e metódica de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Ambos compartilhavam a mesma filosofia predatória. A verdadeira caçada não é correr atrás do alvo até a exaustão, é atrair a vítima para o centro do seu próprio território, onde o bote é rápido e imobilizador e não oferece nenhuma chance de defesa. Toda investigação de homicídio esbarra, inevitavelmente, na análise da arma do crime. A forma como a arma é empunhada, o ângulo do golpe, a velocidade do impacto, tudo isso revela o perfil físico e metódico do assassino. No caso do nosso maníaco da margem, a paleontologia forense precisou olhar para dentro da mente do predador, literalmente. Através de tomografias computadorizadas de alta resolução do fóssil, a ciência conseguiu mapear a cavidade cerebral e o labirinto ósseo da criatura. O que eles encontraram foi a planta baixa de um mecanismo de abate assustadoramente especializado. O laudo desse arquivo nos mostra que o suspeito possuía um canal semicircular anterior excepcionalmente longo e um recesso flocular imenso. Na biologia criminal dos dinossauros, o recesso flocular atua no controle dos reflexos que estabilizam o olhar e o pescoço durante a caça.
Na prática, isso atesta que o animal tinha capacidade mecânica para realizar movimentos bruscos, rápidos e perfeitamente controlados com a cabeça para baixo. A própria postura neutra desse assassino já era uma ameaça iminente. Diferente de predadores de perseguição que mantinham o olhar diretamente no horizonte, a orientação do ouvido interno desse terópode forçava o seu crânio a assumir uma inclinação natural, apontando o focinho para baixo, em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Ele não aguardava na margem admirando a paisagem, ele ficava estático, com a cabeça pendendo para as águas rasas, como um atirador de elite, com a mira cravada na zona de abate. Essa inclinação de 45 graus não era um detalhe ao acaso, ele era uma vantagem tática brutal. Ao abaixar a cabeça, ele tirava o próprio focinho longo de seu campo de visão. Isso garantia a ele uma visão estereotoscópio, completamente desobstruída para calcular a percepção de distância e profundidade de forma impecável. O bote era milimetricamente planejado. Quando o alvo entrava na água, o silêncio era quebrado em uma fração de segundo. A neuroanatomia confirma que a estrutura do nosso suspeito foi forjada por milhões de anos para realizar movimentos rápidos e descendentes de captura. Não era uma mordida desajeitada, e não havia espaço para luta corporal. O ataque vinha de cima para baixo, fulminante. O peixe ou o pterossauro não via a morte chegando pelo lado. Eles apenas sentiam a armadilha de dentes cônicos perfurando sua carne, garantindo que a vítima não teria uma segunda chance. A água da lagoa ficava turva, e o predador, de volta à sua quietude letal, aguardava pacientemente o próximo alvo. Na ciência forense, o maior pesadelo de um investigador não é a falta de pistas. É uma cena de crime ativamente sabotada. Quando as evidências são manipuladas antes da chegada das autoridades, a verdade é enterrada sob camadas de fraude. O arquivo do nosso predador sofreu exatamente isso. O crânio, a peça central para entender a mente desse assassino, foi desenterrada na bacia do Araripe, no Nordeste brasileiro. O local, há 110 milhões de anos atrás, era o que seria uma lagoa costeira implacável, famosa por preservar suas vítimas em detalhes tridimensionais assustadores. Mas o corpo não foi parar direto nas mãos da perícia. Ele caiu na mão do mercado negro. Para inflacionar o valor da peça e vendê-la a um museu em Stuttgart, na Alemanha, contrabandistas de fósseis decidiram melhorar a cena do crime. Eles usaram gesso, resina e colaram fragmentos de ossos aleatórios no crânio original. O objetivo era alongar a peça e fazê-la parecer a cabeça de um pterossauro gigante, algo que atrairia compradores ricos com mais facilidade. Eles criaram um Frankenstein geológico. Quando a perícia europeia finalmente colocou o fóssil sobre os feixes de uma tomografia computadorizada, a mentira foi exposta. Havia uma crista falsa, o focinho estava remendado, e a verdadeira natureza da fera estava escondida, debaixo de uma espessa camada de gesso de fraude. Limpar e restaurar aquela evidência foi um trabalho tão exaustivo, metódico e enlouquecedor, que quando os cientistas finalmente revelaram a face do assassino em 1996, eles quebraram o protocolo, não escrito da paleontologia. Geralmente, predadores recebem nomes imponentes, derivados do grego ou latim, invocando poder e terror. Mas esse não. Ele foi batizado puramente com base no estresse e na dor de cabeça clínica que causou aos legistas. A ciência o registrou oficialmente como Irritator Challengeri. Irritator pela pura irritação no processo forense e Challengeri em homenagem ao professor Challenger, o cientista temperamental da obra O Mundo Perdido. Mas sob todo o gesso e fraude, quem era o Irritator? Longe de ser o maior peso pesado de sua família, ele era um assassino de porte médio para os padrões dos espinossaurídeos, medindo entre 6 e 8 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, ele trocava o tamanho pela altíssima especialização tática. A autópsia do crânio verdadeiro revelou ferramentas de abates que pareciam ter sido desenhadas em um laboratório bélico.
Ele possuía um palato secundário, uma divisão óssea rígida entre as cavidades do nariz e da boca. Uma característica rara em terópodes, mas comum em crocodilos modernos. Isso permitia que o Irritator continuasse respirando calmamente, enquanto mantinha suas mandíbulas trancadas em uma das presas que se debatiam debaixo d'água. Sua mordida não era mais forte, mas era rápida. Os dentes não tinham serrilhados para fatiar, eram finos, cônicos e estriados, com farpas projetadas apenas para a perfuração profunda. E como uma atualização macabra descoberta em 2023, a sua mandíbula inferior podia se expandir lateralmente, como um bico de pelicano. O Irritator não precisava mastigar os fragmentos das suas vítimas. O bote era feito para aprisionar, e a anatomia da garganta permitia engolir grandes porções do alvo ainda inteiro. Uma máquina de captura aquática, operando nas sombras da lagoa, cuja verdadeira face quase foi perdida para sempre nas mãos do tráfico. O local do crime dita as regras do abate. Para Francisco de Assis Pereira, a geografia do Parque do Estado oferecia a armadilha perfeita, uma área isolada da mata densa que atraía pessoas buscando um refúgio dentro da cidade. O ambiente fazia o trabalho de trazer a vítima até ele. Nosso predador pré-histórico operava com a mesma vantagem geográfica, recuando 110 milhões de anos. Durante o período do Cretáceo, o Nordeste brasileiro abrigava a bacia do Araripe, na área conhecida como Formação Romualdo. O mapa da época mostrava o Oceano Atlântico Sul recém-aberto, dividindo a América do Sul e a África. Não era um oásis pacífico. Tratava-se de uma vasta longa costeira de águas salobras, cercadas por uma paisagem hostil e árida. A terra, ao redor, era seca, dominada por plantas duras e adaptadas à falta d'água. Em um ambiente assim, a água age como uma isca. A lagoa era o único ponto de hidratação e caça para quilômetros de ecossistema, atraindo nuvens de pterossauros, crocodiliformes e cardumes incontáveis. E foi a própria química dessa lagoa que nos permitiu abrir esse arquivo. A Formação Romualdo é classificada como Lagerstätte, um termo técnico para um cemitério geológico de preservação anômala. O ambiente era tão metódico que as vítimas não eram apenas soterradas. Elas eram encapsuladas rapidamente em concreções de calcário. Esse processo selava o corpo quase a vácuo, fossilizando o animal em 3 dimensões perfeitas, preservando não apenas os ossos, mas as fibras musculares, tratos digestivos e escamas, uma câmara de retenção de evidências criada pela própria Terra. O relatório da fauna local revela um detalhe crucial: uma ausência notável de grandes dinossauros herbívoros na região. A terra seca não sustentava grandes presas terrestres. Para sobreviver, os carnívoros precisavam focar na lagoa. A margem era a fronteira de impacto. O predador não precisava patrulhar a mata seca ao redor. Ele escolhia a linha exata onde a água encontrava a terra, o ponto cego, onde a presa abaixava a guarda para beber ou pescar. O território operava a seu favor, e a armadilha estava sempre montada. Na perícia, quando o suspeito não confessa, o conteúdo do seu estômago e as marcas deixadas nos corpos das vítimas falam por ele. Para traçar o perfil de alvos do maníaco da margem, a equipe forense precisou expandir a investigação, cruzando dados com os parentes próximos do assassino. A autópsia de um Baryonyx, um membro da mesma família, revelou provas materiais preservadas dentro de sua cavidade abdominal. Os legistas encontraram escamas de peixes corroídas pelo ácido estomacal, misturada com os ossos de um dinossauro terrestre juvenil. Esse laudo provou que esses predadores operavam com um comportamento estritamente oportunista, focando em presas do porte menor que estivessem ao seu alcance. Eles não eram pescadores inofensivos. A água era apenas o meio para executar a emboscada. Mas a prova definitiva, o equivalente forense de uma bala encontrada na cena do crime, ligou diretamente o Irritator a esse padrão de violência.
Durante a análise dos fósseis da lagoa, peritos encontraram os restos de um pterossauro, um réptil voador da região. Cravado diretamente no pescoço da vítima, havia um objeto estranho. A balística da paleontologia identificou a peça imediatamente. Um dente fino, cônico e sem serrilhados. Era a assinatura letal e inconfundível do Irritator. A reconstrução desse ataque documentado é clínica e reforça o modus operandi que traçamos. O pterossauro possivelmente pousou na lama para beber água ou capturar um peixe, cruzando o perímetro da segurança. Imóvel nas águas rasas, o predador acionou o seu bote rápido. A mordida não foi um ataque de perseguição, foi um golpe de retenção tão violento que o dente perfurou o tecido do réptil voador e ficou alojado na estrutura cervical. O fóssil do pterossauro com a marca exata do assassino atesta que a paciência do predador sempre era recompensada. Qualquer animal que tocasse a água entrava no raio de ação das mandíbulas, tornando-se uma oportunidade imediata de abate. O modus operandi é a assinatura tática de um assassino. É o padrão de comportamento que revela como a mente dele opera. Francisco de Assis Pereira não caçava ativamente pelas ruas movimentadas e caóticas de São Paulo. Como a gente disse, ele operava por atração. O Parque do Estado era sua zona de conforto. A mata fechada, o isolamento faziam um trabalho de neutralizar as defesas da presa. O alvo caminhava voluntariamente para dentro de um território sob controle absoluto do predador. O nosso suspeito do Cretáceo seguia rigorosamente a mesma cartilha forense. O Irritator não gastava energia em perseguições exaustivas pelas planícies áridas da formação Romualdo. Ele era um predador de margem. A Lagoa Turva era o seu parque do estado. A investigação biomecânica detalha como a armadilha funcionava. Ele dominava a linha de fronteira exata onde a lama úmida encontrava a água rasa. Ali, ele permanecia estático. A orientação do seu ouvido interno forçava o crânio a assumir uma inclinação contínua de aproximadamente 45 graus para baixo. Essa postura de alerta mantinha o longo focinho fora da sua linha de visão, fornecendo uma percepção de profundidade estereoscópica e desobstruída. Ele fundia-se à geografia do local, tornando-se uma ameaça invisível. A paciência era o motor da caçada. O predador confiava em uma dieta parcialmente piscívora e oportunista, aguardando que o ecossistema trouxesse a vítima até ele. Quando presas pequenas e ágeis, peixes ou répteis voadores violavam a zona de segurança, o bote era disparado. O ataque não era horizontal. A neuroanatomia do Irritator, equipada com um grande recesso focular e o canal semicircular anterior alongado, permitia movimentos rápidos e coordenados, de inclinação da cabeça para baixo. Era um golpe vertical decente, executado com precisão balística. A ferramenta de captura era brutal. A boca equipada com dentes cônicos projetados para perfurar e travar. Mas o verdadeiro requinte de sua letalidade estava escondido no teto da boca. A perícia identificou a presença de um palato secundário ósseo, uma barreira física que separava as narinas da cavidade oral. Isso significava que o predador podia manter o focinho submerso, trancado em uma presa que se debatia debaixo da água, e continuar respirando normalmente. Ele não precisava soltar o alvo para recuperar o fôlego. O Irritator usava o peso, a água e a retenção implacável para vencer a luta. O maníaco da margem provou que o ambiente não era apenas o cenário do crime. Nas mãos do arquiteto certo, a própria lagoa era a arma do crime. A margem da lagoa do Araripe não era apenas um inferno para as vítimas, era um corredor da morte para todos os envolvidos. O predador alfa não operava no conforto, ele era um veterano de um ambiente implacável, sobrevivendo dia após dia em um estado de necessidade constante. Quando fechamos o dossiê de um predador humano como Francisco de Assis Pereira, a motivação final é sempre um abismo psicológico. O maníaco do parque não caçava na mata fechada de São Paulo porque o seu corpo exigia nutrientes. Ele atraía e matava por uma necessidade sádica de posse e dominação.
O verdadeiro monstro humano mata porque a crueldade é o seu objetivo final. Mas, nos arquivos da pré-história, a maldade não tem espaço. O Irritator Challenger não possuía um instinto sádico, ele possuía um déficit calórico brutal. Cada bote estático na água rasa, cada perfuração letal no pescoço de um pterossauro, não era um ato de crueldade, era uma equação matemática e fria para manter viva uma tonelada de músculo e dentes em um ecossistema hostil. Francisco matava por prazer, o maníaco da margem matava para sobreviver. No entanto, há um último crime registrado nesse arquivo, e desta vez o Irritator não foi o perpetrador, ele foi a vítima. Como documentamos, a peça central dessa investigação, o crânio holótipo, foi saqueada da sua cena do crime original. A evidência foi contrabandeada do Nordeste brasileiro e vendida para o Museu Estadual da História Natural de Stuttgart, na Alemanha, onde permaneceu retida por mais de 30 anos. Uma apropriação indevida que privou o Brasil de estudar a anatomia do seu predador mais letal. Mas a pressão metódica da ciência e da sociedade civil finalmente quebrou o silêncio. Através de campanhas intensas de repatriação, a diplomacia forense venceu. Em um anúncio oficial e conjunto entre os governos, a Alemanha confirmou a devolução do fóssil do Irritator ao Brasil. A evidência adulterada, limpa e, finalmente, compreendida, fará a viagem de volta para casa. Ela deixará os arquivos europeus para ser guardada e estudada pelos pesquisadores do seu país de origem. O resgate histórico da nossa maior cena de crime pré-histórica. Se você tem estômago para continuar desenterrando essas histórias junto comigo, convido você a se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Eu sou o Pedro, e este foi o Arquivo 4 de Paleo Noir.